Beleza, maravilha. Vou fazer então aqui um videozinho de como foi a movimentação do índice hoje, né? Que a gente estava, que eu estava enxergando, quais que foram as operações. Deixa eu voltar aqui a marcação anterior, que eu já estou marcando aqui para o próximo dia. Bom, aqui vocês sabem, eu tenho aqui as minhas marcações. Estou aqui com a marcação do semanal. Tá? Estou aqui com a marcação do semanal, porque ele perdeu esse fundo, então eu estou enxergando essa onda. Ok? O preço está numa região de topo, uma região vendedora aqui. Ok? Embora ele está para cima, está vindo de rompimento. A última memória do preço na semana é rompimento, é para cima. A gente joga lá, por exemplo, para o diário, né? Nós vamos ter aqui a marcação, ok? E no dia de ontem nós tínhamos esse candlezinho fraco aqui, né? Tivemos o dia anterior e depois esse dia fraco aqui. Mas, que nós vamos olhar ainda agora, tivemos algumas boas movimentações, né? Ontem eu consegui fazer a metinha aqui nessa venda, né? Depois eu não operei mais à tarde e ele deu essa subida, né? E aí, no dia de hoje, o que aconteceu? O preço ele abriu aqui, opa, embolando aqui, este zoom. O preço abriu aqui, né, com esse gap já dando essa pancada para baixo, já vindo testar o 0,5%. Né? Tá vendo aqui, ó, essa linha azulzinha é o 0,5%. E aí ele deixou esse movimento. Mas se a gente olhar para trás, não tem nenhum fundo relevante, não tem uma estrutura relevante, né? Que ele veio, ó. Mas ele deu essa pancada para baixo, né? Chegou a virar as médias e tudo. E aí ele estava dando a entender que queria vir para baixo. Então fiz algumas vendas aqui, aguardando esse preço vir para baixo. Mas ele não estava perdendo fundo, tá vendo? Ó? Consegui fazer vendas por aqui. Né? Consegui fazer vendas por aqui. Um padrãozinho que eu gosto bastante. Depois fiz mais vendas aqui, mas ele não perdia o fundo, olha. Né? E aqui, a partir desse momento aqui, ó, que ele fez isso daqui, ó. Quando ele perdeu, eu joguei essa FIBO aqui. Certo? E daí ele ficou preso entre o 23%. Pá. Daí ele ficou preso entre o 23%, entre o 23,6% e o 76,4%. Ele ficou preso dentro dessa extensão aqui até decidir o lado. E quando que eu entendi que ele decidiu o lado? Quando ele fez isso daqui, ó, porque nós temos então impulsão, retração, e ele tinha que impulsionar para baixo. Aqui ele já tentou ir, tá vendo? Ó, nesse candle. Mas daí ele veio mitigar mais abaixo. Pegar os stops aqui, ele ficou bagunçado aqui, ó, de manhã. E daí ele bateu para cima, não deu continuidade, voltou abaixo, não perdeu fundo. E aí ele montou a bendita da caixinha. Ó. Mas aqui, olha só, para vocês verem um detalhe.
É um detalhe do detalhe que você fala, vamos pegar toda essa extensãozinha aqui, ó. Não, minto. Isso aqui, ó. Aqui. Né? A gente pode jogar aqui. Veio para baixo. E esse preço beliscou aqui em cima, olha. Né? Então ele beliscou aqui em cima. É como se ele tivesse rompido. Como se isso daqui fosse uma caixinha desse movimento maior. Que ele não rompeu. Ele fez impulsão, retração e aqui ele tinha que romper. Ele não rompeu, ele bateu para cima de novo, aqui beliscando para cima. Tentou cair, não conseguiu de novo. Voltou, já fez fundo mais alto, tá vendo, ó? Voltou nesse movimentinho e a partir daqui, ó, ele já começa a subir. Já vira as médias, tá vendo, ó? Aqui em nenhum momento ele tinha conseguido virar as médias, ó. Mas daí, no momento em que ele rompe, ó, aqui ele rompeu esse topo, que era o topo da caixinha. A caixinha é o que? É o último pivôzinho que falhou, tá vendo, ó? Esse pivôzinho falhou. Fez um movimento mais alto, ó, e não tá conseguindo mais. Se a gente for olhar para o candle a candle, ó, o movimento de candle a candle. Esse camarada tinha que romper fundo, ele veio forte nesse movimento. Esse daqui tinha a obrigação de romper o fundo e não rompe, olha onde ele para. Ele até rompeu o outro anterior, mas não rompe o azul. Esse azul aqui ele já tinha devolvido o rompimento e rompeu a máxima. Esse daqui tentou mandar ele para baixo de novo, né, devolver ele, só que não conseguiu passar o pavio dele, tá vendo? Aí nós tivemos esse camarada aqui, que ele devolve o rompimento e fecha acima. Fechou acima, confirmou. Esse aqui ainda bateu para cima de novo, tentou subir. Mas o último rompimento estava aqui, ó. Essa era a última memória do preço. Esse era o último rompimento. Esse não devolveu o rompimento, esse também não devolveu. E esse azul falou, opa, então é para cima. Aí nós temos um candle azul a favor do rompimento. A entrada poderia ser no meio dele. Né? Ó, 50% dele para compra aqui, ó. Entrada aqui, stop atrás dele de 125 pontos para buscar 250, né? Esse é o nosso gerenciamento de 2 para 1. E aí ele foi embora, olhando o que? O candle a candle, é o que eu falo sempre. Às vezes a gente acha, gráfico parado é fácil, mas nós vamos operar com o gráfico parado. A gente vai esperar o candle fechar. Olha só. A gente está aqui, o preço ele está fazendo. Você fala, caramba. O preço tinha que ter rompido, não rompeu. Estou olhando isso daqui, ele foi lá em cima, voltou. E esse cara tem que romper. Se ele chegar nesse fundo aqui e fizer um candle azul, eu vou ter um fundo duplo. Então ele tem a obrigação de romper. Não rompeu, esse azul aqui já tinha marcado que ele não queria cair. E aí esse vermelho ainda tentou, não conseguiu. Esse azul definiu. Esse candle definiu. Esse candle definiu. Né? A gente pode tanto pegar essa caixinha, sendo essa daqui a caixinha, né? Como sendo essa daqui também. Ó. Veio, bateu, não conseguiu, rompeu para cima. Ó. Aqui também é uma caixinha, um pivôzinho que falhou. Esse pivôzinho aqui falhou. Ele tinha que ter ido embora e não foi. Ele fez um fundo triplo aqui basicamente, né? Ó.
Era muito forte, ficou muito forte isso daqui. Porque ele fez um fundo triplo, ó. Um fundo, né, com esse azul aqui devolvendo ó, o rompimento e confirmando nesse, que foi a primeira tentativa de, que é uma retração. Aí esse daqui tem que impulsionar, não conseguiu ir, voltou devolvendo e rompendo acima. Esse daqui também, esses dois aqui também não conseguiu, esse daqui definiu. Então ficou um fundo triplo aqui, ó. Então a partir disso daqui, ó, não tinha mais venda. Qualquer venda que você fizesse aqui, o stop estaria aqui, ó. Mas a partir do momento em que o preço não rompe, poxa, não está rompendo, não está rompendo, não está rompendo. Significa o quê? Significa que tem gente segurando esse preço aqui, não deixando passar. E o pior é que às vezes numa situação dessa a gente com o nosso um contratinho lá, dois contratinhos, acha que o preço só está indo buscar o nosso stop que está de marcação. Não, não vou sair, não vou sair, não vou sair, não vou sair. E o cara começa a rezar, né? E vendo aqui que o preço não está rompendo, a obrigação desse preço aqui, ó, a obrigação desse preço era romper. Ele não pode fazer esse candle aqui, ó, azul, no fundo. Ele tem que romper. Vamos pegar aqui um rompimento, por exemplo. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, a diferença. Ó, o preço ele chega, você está comprado. Você quer que o preço ande a seu favor, né? Ó, quando ele chega num ponto que ele tem que romper, e até às vezes nem rompe de uma vez, mas ó, uns candlezinho vermelho fraco, ó. Aí você tem uns candle azul tomando conta, isso é rompimento, né? Se nesse ponto aqui a gente começa a ver uns candles vermelhos assim, ó, né? Aí você vai ter um candle azul, né? Vamos ver. Aí o preço faz isso aqui assim, vai, não consegue, fecha outro vermelhão aqui. Aí o azul vem um azulzinho fraco aqui, até tenta, mas fecha alguma coisa desse tipo aqui assim, ó. Bom, isso aqui não é rompimento, né? Eu preciso ver nesse topo aqui candles vermelhos fracos. Pode até surgir candles vermelhos fracos. Mas aqui, na hora de romper aqui, ó, o que forma essa caixinha, né? O que é a famosa caixinha? É quando aparece esses candles contrário a um rompimento. Pô, tá tudo alinhado. A média tá para baixo, você tem uma fibo para baixo e o cara tem que romper e aí começa a aparecer esse candle azul assim, ó. Acabou, cara. Não tem mais o que fazer. Né? Tem que aceitar o stop e pensar, bom, se ele passar daqui, se ele fechar aqui, provavelmente ele vai bater para cima. Porque ele não está conseguindo romper, não está conseguindo romper, não está conseguindo romper, ele vai fazer uma caixinha para cima, o último pivôzinho que falhou. Né? Então às vezes a gente fala, mas com gráfico parado é fácil. Mas a gente opera gráfico parado. A gente vai operar com o candle fechado. Né? O candle que está se formando aqui e tal, não sei o que, ele não é tão importante para a gente. Ele é importante quando ele fechar. Esse cara aqui, por exemplo, ó, esse camaradinho aqui, por exemplo. Quando ele nasceu aqui, né, ele vem um pouquinho para baixo, ele está trabalhando aqui ainda, né? Às vezes ele vai lá em cima, dentro dele ele volta, pá, tá, não sei o que. Mas a hora que ele fecha, você fala, opa, definiu, fechou. Qual que é a probabilidade desse próximo aqui, então? Né? Então, fechou o candle aqui. Numa região de fundo, esse cara tem que romper. Por que aparece esse abençoado aqui? Esse cara não tinha que estar aqui. Aqui deveria ter um candle fazendo isso, ó. É isso que eu quero ver, se eu estou vendido. E não isso. Entende? Então é isso que eu quero ver.
aparece um candle contrário à minha leitura aqui, um candle contrário ao que tem que acontecer num rompimento, era isso aqui que eu queria, ó. Veio esse cara, rompeu, e esse cara tem que fazer isso, ó. O máximo ele faz isso assim, assim, e fecha aqui assim, ó. Tum. Alguma coisa desse tipo, fechando abaixo dos fundos. Aí o próximo candle provavelmente, né, pode ser que fique um candle azul assim, alguma coisa desse tipo assim, porque ele vai fazer uma retração, não devolver os rompimentos, e o próximo candle bater para cima e tchau. É isso que eu quero ver numa tendência, num rompimento. Não esse camarada aqui. Pô, esse camarada aqui veio e fez o quê? A bendita caixinha do Biego. Ó, pronto, tá aqui a caixinha. Passou aqui, ó, olha o candle que rompe. Ele já tá virando as médias. Ó, rompimento, retração, direção. A entrada podia ser no meio desse candle aqui também, ó. Você tem um rompimento, retração e direção. Aos 50%. Ó, esse é um padrão que eu gosto muito, muito, muito. É o primeiro candle depois da virada das médias. Rompimento, retração, não perdeu a mínima. Ele devolveu aqui o rompimento. Se ele tivesse ficado aqui acima, assim, ó, assim, ó, teria ficado melhor ainda. Assim, ó. Aí você pode comprar aqui a bicó dele, ou já deixar aqui. Mas como ele devolveu o rompimento aqui, tá vendo, ó? Ele devolveu o rompimento. Então não ficou bacana. O que a gente faz? Espera o próximo, então definir o lado. Esse camarada definiu o lado, porque ele rompeu os topos. Ó, rompeu tudo. Aí o que você faz? Coloca a FIBO nele e entra nos 50%. Entrada aqui, o stop atrás dele e o preço foi para cima. Entendeu? Ó, aqui de novo. Aqui o preço ele fez um pivô para baixo. Mas aí ele já devolveu, fez o que aqui? Um ombro, cabeça, ombro. Ó. Ombro, cabeça, ombro em cima das médias, ó. As figuras, né? Para quem gosta. E é uma caixinha, que é o último pivôzinho que falhou. O último pivôzinho que falhou. Quem que é o candle que fechou acima dele? Né? Dessa caixinha aqui, ó. Esse aqui era o pivôzinho. Pam, pam. Minto, foi esse daqui, ó. Esse aqui é o pivôzinho. Quem foi o último candle aqui? Entrada por aqui, o stop atrás aqui, porque esse aqui é um fundo. Né? Mas de qualquer forma, nós temos aqui também, ó. Devolveu o rompimento, esse cara devolveu esse rompimento, mas não devolveu a máxima, tá vendo? Não rompeu a máxima. Então, eu preciso de mais um candle de confirmação, que foi esse daqui. Entrada aqui, o stop aqui atrás e deixa o preço andar. Esse aqui ainda veio tentar fazer uma baguncinha, dar uma oportunidade, ó. Mas esse daqui, ó, o que ele fez? Ó, rompimento, retração já devolvendo, tá vendo? Esse cara aqui já devolveu o rompimento e já beliscou acima da máxima, né? Ele só não fechou acima, ó. Aí ele precisava de mais um candle de confirmação, que foi esse daqui. Confirmou, entrada no meio dele, o stop um pouco atrás, né? Esse aqui ainda veio um pouquinho atrás, tá vendo? Beliscar ainda, caçar não sei o que. O índice faz muito isso, né? Você deixa o stop muito justinho, por isso que às vezes eu entro no arrasto stop, eu coloco aqui 125 pontos, daí eu aceito 125 pontos para ganhar 250, porque se você fica com o stop muito colado, ele vem, te pega e depois vai embora, você fala, onde que eu vou entrar aqui agora, onde que eu vou entrar? Não consegue. Olha aqui também, ó.
como ele vem atrás buscar, ele é sem vergonha, né? Então às vezes você entrou aqui, ó, né, um exemplo aqui, não era ponto de entrada, você já estava num topo, não era legal, tanto é que ele veio beliscar e pegar ordens aqui abaixo, que muita gente que está comprado lá de baixo viu um movimento desse, eu provavelmente teria colocado também aqui o meu stop aqui atrás. O preço já rompeu aqui, ó. Aí ele abre, vem e pega e vai embora. É um sem vergonha. Aí esse candle aqui ficou excelente para entrar, ó. Depois que rompeu a máxima, esticou, voltou. Esse cara devolveu o rompimento e rompeu acima. Opa, a entrada já é na abertura do próximo. E estava dentro dos 125 pontos, ó. Que bacana. Então de manhã não teve entrada legal, foi brigado, foi enjoado, mas à tarde, ó, o bicho foi embora. Né? Esse outro aqui também, você está a favor de um movimento, aí você tem um candle azul a favor do movimento, devolvendo o rompimento já. Ó. Ó. Entrada aqui, stopzinho atrás. Esse aqui também, mas acho que esse aqui ficou um pouco grande. Mas não, até que não, 125 pontos, olha lá, ainda coube, tá vendo? Ainda estava dentro. Né? Aqui, de novo, devolveu o rompimento, estava dentro, mas não andou muito. Já estava chegando no horário também e nas máximas. Isso aqui era que horas? Nossa, 4h30. Aí ele chega aqui, olha o que ele faz. Você tem um topo, o preço não está conseguindo passar, ninguém rompe ninguém, ó, não rompeu nem esse dojizinho, não está rompendo. E vem esse camarada e devolve a mínima dele, ó. Devolveu, né? Devolveu, então a entrada já direto nele. Ou podia ter esperado o próximo para confirmar, na mesma cor. Então tá na mesma cor. Tá fazendo o que aqui? Um topo duplo. A caixinha começa a partir de um topo duplo, né? Você tem uma palhinha, segunda palhinha, rompeu aqui é a caixinha, rompeu aqui embaixo é a estrutura. Então a caixinha começa a partir de um topo duplo. Você pode entrar já direto na formação do topo duplo aqui, esperando já que ele já venha romper a caixinha e quiçá a estrutura. Mas aí depois ele voltou na estrutura e aí você tem um gatilho a favor da estrutura, também era venda. Né? Juntamente com o PDN aqui, ó. Ele acaba formando o que aqui? Um ombro, cabeça, ombro, que era um ponto de pressão do preço. Ó. O ponto de pressão é quando você tem um topo rompido e ele vem romper o fundo, daí ele volta para testar esse ponto de pressão, que é o ombro, cabeça, ombro. Né? Tem ombro, cabeça, ombro, que não rompeu aqui, que aí ele vai vir para romper. E você tem o ombro, cabeça, ombro, que ele já veio, rompeu, só volta para testar e cai. Beleza? Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas foi isso daí. Eu não consegui depois operar à tarde, eu tinha umas coisas para fazer, mas o preço andou muito bacana. Deixa eu ver como. Porque daí provavelmente ele deu alvo. Ó, esse aqui é o 175 do dia anterior, tá vendo? Ó? Onde ele veio sentir? No 175 do dia anterior, depois que ele passou a máxima do dia, ó, ele saiu do 25% do dia anterior, brigou bastante na região dos 50 e dos 75, ele ficou dentro desse range, né? Aí depois passou, voltou ainda no 75, rompeu o topo, e daí ele brigou um pouquinho aqui no 125, no 150 ele passou direto e veio sentir o 125 lá em cima. Isso aqui é um topo, ele virou bem legal no diário, né? Ele estava
querendo dar uma retraçãozinha ali no diário, mas ele veio bacana. Amanhã esse preço não pode fechar vermelho aqui, ó, senão ele vai vir testar o fundo. Amanhã é alta. Probabilidade de alta. Vamos ver, né? Você está na tendência de alta e tem um candle positivo a favor de alta. Mas o índice, do jeito que é malandro, às vezes ele abre lá em cima e só vem dando venda o dia inteiro numa tendência de alta. Mas a gente vai achando as estruturas dentro do dia para ver o que acontece. Mas ele fechou acima. Esse candlezinho aqui, por mais chatinho que ele tenha sido, eu acho que ele fechou abaixo. Ó, ele tinha fechado abaixo da mínima, tá vendo? Abaixo da mínima. E esse cara veio devolver o rompimento e fechou acima da máxima desse camaradinha. Então esse ponto amanhã é um ponto importantíssimo do índice. Beleza? Então era isso aí que eu queria marcar para hoje. Hoje, dia 27/8/2025. Um abraço, até mais.